Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje, 25 de março de 2023, 19 horas. Estamos aqui mais uma vez mantendo a consistência para trazer para você um conteúdo de valor, um conteúdo que leve a sua carreira para o próximo nível. Aquele nível onde você vai se sentir seguro, segura, para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. Conta aqui para mim no chat o que você está achando das aulas práticas dessa semana. Essa semana tem teoria e prática. E nós tivemos lá na segunda-feira os 2 primeiros passos do processo de adequação LGPD, conscientização e mapeamento. Na quarta-feira, nós tivemos o diagnóstico e o plano de ação. Na sexta-feira, ontem, nós tivemos implementação e monitoramento. Além disso, eu trouxe a informação para vocês porque trabalhar com a LGPD é a maior oportunidade dos últimos 32, quase 33 anos, fazendo um comparativo com o Código de Defesa do Consumidor, trazendo os números do mercado, dizendo que hoje o mercado precisaria de pelo menos 350 mil profissionais lidando com proteção de dados e não temos nem 15 mil. Ou seja, esta é a maior oportunidade de mudança de carreira porque, tem baixa barreira de entrada, ou seja, não exige nenhuma certificação, essas certificações internacionais não são exigidas, isso é coisa do povo que quer vender curso. Então, o que você precisa é conhecimento técnico específico sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, teoria e prática. Além disso, nessa semana nós estamos focando toda a nossa atenção nas hipóteses de tratamento de dados pessoais. Na segunda-feira, nós estudamos as hipóteses do artigo 7, com exceção do consentimento e do legítimo interesse, porque nós lidamos na terça-feira só dos motivos pelos quais não se deve usar o consentimento. O legítimo interesse, vamos falar hoje. Não dá para usar o legítimo interesse no Brasil. Vamos falar sobre isso hoje. Na quarta-feira, além do diagnóstico e do plano de ação, nós estudamos as hipóteses do artigo 11, hipótese de tratamento de dados sensíveis. Na quinta-feira, nós estudamos as hipóteses de tratamento de dados de crianças e adolescentes. Na sexta-feira, conhecida como ontem, nós estudamos a implementação e o monitoramento e estudamos as hipóteses de tratamento de dados pessoais quando há transferência internacional. Olha quanta coisa! E hoje nós vamos estudar por que não usar o legítimo interesse. Aí eu vou pegar a caneca que eu ganhei do querido Vinícius, lá de Gramado, de Pio Mais de Gramado. Meu legítimo interesse, ele é meio violento, né, o Vinícius? Olha aqui o legítimo interesse dele. Aproveita e faz um print dessa tela para validade do nosso certificado. Por falar em certificado, Silvia, explica mais sobre essa história de certificado. É assim, ó. Como todas as nossas aulas estão no ar para todo mundo na internet e a gente não sabe quem assistiu, e aí fica a dica, né? Não tem como eu monitorar quem assistiu, gente. Então, aquela história de cookies, que identifica, a pessoa não identifica. Eu sei quantas pessoas assistiram, mas eu não sei quem são essas pessoas. E aí eu criei regras. Então, para você ter acesso ao certificado, que é de um curso básico de 30 horas, curso prático e teórico de 30 horas, olha, é o seu primeiro certificado sobre LGPD completamente gratuito, você precisa enviar um resumo para um e-mail que eu vou te informar lá no último dia, lá no dia 2 de abril, a gente informa qual que é esse e-mail que você vai enviar e o que tem que ter nesse resumo, Silvia. Nesse resumo você vai colocar um print comprovando que você respondeu com a palavra recebido qualquer um dos e-mails da maratona de adequação à LGPD. No segundo requisito, 5 prints de pelo menos 5 aulas, pode ser aula que você assistiu gravada ou que você assistiu ao vivo, faz o print, agora a gente fez o print com a caneca aqui do legítimo interesse. E você pega, posta nas suas redes sociais, me marca 2 amigos e todo mundo que eu repostar, preferencialmente lá nos stories do Instagram, siga essa pessoa,
põe essa evidência também num documento Word e aí vem o resumo. No resumo, primeira coisa, põe o seu nome completo sem abreviação. Na última maratona, 5 pessoas ficaram sem receber o certificado porque eles não colocaram o nome e eu ainda não tenho ligação com a LEM para identificar, para adivinhar o nome da pessoa que mandou o resumo. Então, coloca seu nome sem nenhuma abreviação, não importa se seu nome tem 7 nomes. Põe o nome, porque senão não tem validade esse certificado, tá? Coloca seu nome completo. Eu não pedi RG, eu não pedi CPF, não me mande dado pessoal que eu não pedi. É só o nome completo, tá? E aí vem o resumo. O resumo, ele deve constar a data da live, o assunto da live, o tema, né, o título e o que eu ensinei, o conteúdo que eu ensinei. Como eu leio cada artigo da LGPD e comento e ensino e trago analogias, eu não aceito quando vocês só copiam a lei, a LGPD. Tem muita gente que falou sobre o artigo 7º, eu vou copiar o artigo 7º e colocar lá. Não aceito. E eu leio todos os resumos, página por página, linha por linha. Inclusive, quando vocês erram alguma coisa, eu já corrijo para vocês aprenderem, tá? Olha que legal. Então, não vale colocar cópia da LGPD. Você tem que colocar o conteúdo que eu ensinei. Além disso, abaixo de tudo, um grande aprendizado seu por aula. Então, por exemplo, na aula do consentimento, você pode colocar assim: aprendi que não é para usar o consentimento de jeito nenhum, somente se eu for tratar dados de crianças e adolescentes. Quando a gente estudou lá os agentes de tratamento, você pode colocar, por exemplo, um grande aprendizado: funcionário não é operador. Desse jeitinho, tá? Coloca o que mais chamou atenção na aula, o que você não tinha nem ideia e você aprendeu e que mais fez sentido para você. Coloca lá um grande aprendizado, tá? Esse documento, esse resumo, ele tem que ser um único documento em formato Word ou PDF, não são os dois, é um ou outro digitado. Não vou aceitar escrito à mão, porque eu não vou conseguir entender sua letra. Como eu recebo, às vezes, mais de 1000 resumos, eu tenho que ler todos. Quando vem com letra, desculpa, eu não vou ler, tá? Não mandem links, olha, link, clica aqui que vai para o Google Drive, onde tá. Também não clico em link que eu não conheço a procedência, tá? Então, manda um anexo em formato Word ou PDF com esses requisitos e eu terei o maior prazer de enviar o seu primeiro certificado com um curso completo básico, né? Não é o avançado, o básico, teoria e prática, com 30 horas para você gratuitamente. Legal, né? E hoje, então, nós vamos estudar o legítimo interesse. Na visão da Silvia, é impossível você cumprir os requisitos que a lei traz sobre o legítimo interesse e nós vamos começar a falar disso agora. Deixa eu só tomar uma aguinha. E a gente já vai para o conteúdo. Gente, não sei se vocês notaram, isso daqui é uma fake live. O que é uma fake live, Silvia? Eu gravei esse conteúdo antes, porque hoje, dia 25, eu estou lá no CNPPD. Eu estou lá no Congresso Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, que deve ter terminado 6h30 da tarde, então era impossível eu chegar aqui na minha casa em 1 hora. Então eu já deixei esse conteúdo gravado para que você não perdesse nada. Detalhe, como já deve ter terminado lá, se eu já terminei de despedir de todo mundo, eu vou entrar também na live e vou ficar lá no chat com vocês, tá? Eu entro como Silvia Brunelli, oficial, eu não entro com o meu perfil original, porque no meu celular eu coloquei o outro, e eu vou estar ali interagindo com vocês. Então, pode fazer pergunta, se eu não estiver falando sobre isso aqui, eu respondo no chat também e interajo com vocês. Legal demais, né, gente? Então, bora lá para a lei. Silvia, aonde está escrito sobre o legítimo interesse? Ele está entre as hipóteses do artigo 7º, ou seja, são hipóteses de tratamento de dados pessoais comuns. Não existe a hipótese de legítimo interesse nem para dados pessoais sensíveis, nem para tratamento de dados de crianças e adolescentes e nem para transferência internacional de dados pessoais. Só existe essa hipótese para tratamento de dados
comuns, tá? E aonde está, Silvia? Está lá no artigo 7º, no inciso 9, diz assim, ó: quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou terceiro, exceto nos casos em que prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção de dados pessoais. Muito bem, o controlador dá uma olhada nisso aí e fala assim: uau, se for meu legítimo interesse, eu não preciso de mais nada. Que incrível! Vou alegar legítimo interesse e acabou. Lembra que eu falei para vocês que o pessoal que estuda essas certificações internacionais, que não tem validade jurídica no Brasil porque não são reconhecidos pelo MEC, eles estudam mais o GDPR, que é a lei europeia, do que a lei brasileira? Então, lá na lei europeia, são apenas 6 hipóteses de tratamento. E dentre elas, o consentimento e o legítimo interesse é o que mais é usado lá na Europa. Não sei por que eles ignoram as outras 4. Não sei explicar esse mistério. E aí, eles aprenderam lá tudo errado? Tudo errado não. Eles aprenderam certo o GDPR, mas acham que a LGPD é cópia do GDPR. E eu já provei para vocês que não é, não tem nada a ver. E aí, eles trazem esse conceito para cá e acham que também podem usar. Só que no Brasil, ao contrário da Europa, o legislador daqui sabe que brasileiro é um bichinho que cria as situações de o jeitinho brasileiro, vamos levar vantagem sobre o consumidor, sobre o titular, e o nosso legislador já está calejado sobre isso. E aí ele criou lá no artigo 10 as hipóteses, os requisitos necessários para que você possa alegar o legítimo interesse quando você for usar essa hipótese. E aí, as pessoas não leem o artigo 10. Eles olham que existe o legítimo interesse no artigo 7, ignoram o artigo 10, aonde estão os requisitos. E eu posso te falar, na minha opinião, é impossível conseguir cumprir todos os requisitos para usar o legítimo interesse. Vamos a eles? Vamos lá então. Olha só, artigo 10. O legítimo interesse do controlador somente poderá fundamentar tratamentos de dados pessoais para finalidades legítimas, consideradas a partir de situações concretas. Presta atenção. Eu não posso alegar o legítimo interesse para alguma coisa futura. Eu tenho que ter aquela situação concreta acontecendo naquele momento. Eu vejo muito, a maioria das empresas que eu vejo alegando a hipótese de legítimo interesse para propaganda e marketing. Aí eles colocam assim: podemos tratar os seus dados pessoais em nosso legítimo interesse para envios de propagandas ou newsletters ou, enfim, promoções e propagandas. Gente, se a promoção e a propaganda ela é futura, ela não é um caso concreto, ela não está acontecendo agora, já não cumpriu o artigo 10 no caput. O que é o caput, Silvia? É a primeira frase do artigo, que é a cabeça do artigo, tá? Lá diz que tem que ter finalidade legítima. Propaganda é uma finalidade legítima? Se não for propaganda enganosa, é. Então, até aí estaria tudo bem. Mas é uma atividade concreta? É situação concreta? Não. Ele diz que poderá, então poderá é, não sei se vai ou não, poderá é genérico, já seria nulo, poderá é no futuro, então não tem uma situação concreta, já não pode alegar o legítimo interesse. Olha só que incrível. Só que não é só isso. Ele também tem que incluir os outros 2 incisos que tem aqui abaixo e não se limitar a ele. E qual é o inciso 1? Apoio à promoção das atividades do controlador. E aí ele acha assim: propaganda apoia a minha atividade. Então, propaganda e marketing encaixaria no legítimo interesse. Não, gente. Ele tem que incluir e não se limitar. E aí eles limitam para isso. E aí não faz sentido, porque ele não tem uma situação concreta e uma finalidade legítima, mais a proteção da atividade, né? Mais a proteção, não, desculpa, mais apoio à promoção da atividade. Só que não é só o inciso 1, também tem o inciso 2. E o inciso 2 diz que obrigatoriamente tem que incluir e não limitar a proteção em relação ao titular do exercício regular dos seus direitos.
E aí, esse controlador pensa assim: o interesse é meu, que se dane, desculpe o termo, que se dane o titular. Não, não, não. O artigo 10, inciso 2, é claro, tem que incluir obrigatoriamente a proteção em relação ao titular do exercício regular de seus direitos. Olha só. Então, o titular também tem o direito. Não é só o interesse do controlador. Olha que legal. O exercício regular de seus direitos ou a prestação de serviço que beneficia esse titular. Será que receber propaganda beneficia o titular? Eu acho que às vezes não enche o saco, às vezes, receber propaganda, né? Principalmente se você já comprou o produto, o serviço, você fica continuando recebendo ali. Não é muito chato? Tá te beneficiando e outro. Propaganda beneficia o titular? Olha, às vezes não, às vezes sim. Às vezes você tá querendo uma coisa, chega a propaganda e fala, nossa, eu precisava disso. E aí vem a história de as redes sociais nos ouvem. Ouvem também tudo que você escreve na internet, eles mapeiam e acabam mandando para aquele IP daquela máquina aquele produto que eventualmente você procurou. Gente, olha que interessante. Tem que beneficiar o titular, não é para beneficiar só o controlador. Isso tem que incluir e não se limitar. Então, precisa beneficiar o produto ou o serviço, precisa beneficiar também o titular, senão não pode alegar o legítimo interesse. Vamos continuar. Então, a proteção em relação ao titular do exercício regular de seus direitos ou a prestação de serviço que beneficie, respeitadas as legítimas expectativas dele. Dele quem? Do titular. E é nesse momento que eu falo que é impossível usar o legítimo interesse como hipótese de tratamento. Vamos fazer um estudo aqui social. Preste atenção na tia Silvinha. Se o controlador tem só 10 clientes, 10 titulares, ele consegue atender a legítima expectativa de todos? Olha que eu vou te falar que com muito esforço, se ele for muito engajado com aquele titular, ele até consegue. Mas se ele tiver 100, você acha que ele consegue atender a legítima expectativa do titular? Silvia, o que é legítima expectativa? A gente brinca assim, né? As expectativas são criadas. Eu tenho expectativa em relação àquela empresa, eu tenho expectativa em relação àquele produto, eu tenho expectativa em relação àquele serviço. Será que a minha expectativa está sendo atingida? Será que estou feliz com aquela prestação de serviço ou produto que está sendo enviado para mim? Historicamente, a indústria ela aceita 3% de rejeição de consumidor, tá? Historicamente, se tiver até 3%, tá tudo bem, porque tem 3% da população que, cara, você pode fazer tudo por ela. Ela nunca vai estar satisfeita, ela nunca tem a expectativa dela atingida. Então, em tese, a cada 100 pessoas, 3 não estão com a expectativa atingida. 3 estão chateados. E se tiver mais do que isso, você não consegue atender a legítima expectativa. Nós estamos falando num mundinho de 100 e num mundo de 1000 e num mundo de 10.000 e numa empresa que tem 100.000 titulares. Você acha que ele consegue atender a legítima expectativa desses titulares? Gente, é impossível você atender a expectativa dos titulares. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que a felicidade é uma fórmula matemática? Olha só que legal, talvez vocês nunca tenham ouvido sobre isso. Felicidade é uma fórmula matemática. Felicidade é igual expectativa menos realidade. Vamos analisar. Felicidade é igual expectativa menos realidade. Se a expectativa for alta e a realidade for baixa, você não fica feliz. Agora, se a expectativa for baixa e a realidade for alta, você está feliz. Então, se a expectativa daquele titular é alta e a realidade é baixa, o controlador não consegue utilizar o legítimo interesse. E aí eu vou voltar lá na mesma coisa que eu falei sobre o consentimento. Gente, as outras hipóteses não tem requisito nenhum para usar.
Por que que você vai cismar de usar hipótese cheia de requisito? Como é o consentimento e como é o legítimo interesse? Não é mais fácil você buscar outras hipóteses que não têm requisito nenhum para poder usar e você deixa o seu controlador tranquilo? E você que eventualmente vai trabalhar para o titular como advogado dele, explore muito os requisitos do consentimento e os requisitos do legítimo interesse, porque ninguém consegue cumprir todos. E aí essas hipóteses estariam viciadas e, portanto, nulas. E aí esse controlador terá problemas na justiça, no Procon ou mesmo lá na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? E olha só, vamos ler de novo. Respeitadas as legítimas expectativas dele, titular, e os direitos e liberdades fundamentais nos termos da lei. Deixa eu falar uma outra coisa que talvez você não sabe. A LGPD, ela foi promulgada, ela foi publicada no Diário Oficial da União, dia 14 de agosto de 2018. Mas ela só entrou em vigor seria 24 meses após a promulgação. Só que teve uma medida provisória naquela época de pandemia e foi 25 meses. Então ela entrou em vigor dia 18 de setembro de 2020. Tudo bem? Então, desde quando eu tenho que me preocupar com os dados pessoais, Silvia? De 18 de setembro de 2020. Muito bem. Preste atenção nisso que eu vou falar agora. Quando você pega a LGPD e o texto dela original é publicado no Diário Oficial em 14 de agosto de 2018, ainda não existia a emenda constitucional número 115. O que essa emenda constitucional fez? Deixa eu até colocar aqui, Constituição Federal. O que essa emenda 115 fez? Ela acrescentou proteção de dados, inclusive nos meios digitais, ao rol de direitos e garantias fundamentais lá no artigo 5º da Constituição Federal. Lembra? O artigo 5º são cláusulas pétreas. O que é cláusula pétrea, Silvia? São direitos e garantias fundamentais do cidadão brasileiro que não podem ser modificados e não podem ser desobedecidos. Presta atenção. Silvia, mas na época da pandemia, o meu direito de ir e vir estava suspenso e direito de ir e vir é garantia fundamental do artigo 5º. Para tudo. Existem regras, existem exceções. Em estado de sítio, em estado de guerra, em estado de exceção, como foi a pandemia, aí os direitos e garantias fundamentais ficam suspensos dependendo do que está acontecendo. Então, aquilo foi algo que nunca tinha acontecido na humanidade. Ninguém sabia como lidar com aquilo, então foram feitos alguns decretos, né, algumas leis provisórias ali para que as pessoas ficassem em casa, então, para que não proliferasse mais ainda o vírus, tá? Então, aquilo é uma exceção. Vamos lidar com a regra? O dia a dia normal, aquilo foi o quê? 2 anos que a gente ficou, nem foram 2 anos que não podia sair de casa, mas acho que 6 meses não podia mesmo sair de casa. Ok, mas aquilo é exceção da exceção da exceção, a gente nunca viu e espero nunca ver de novo uma situação como aquela. Tudo bem? Então vamos partir da regra. Muito bem, lá no inciso 79 do artigo 5º, de acordo com a emenda constitucional número 115, que é de 2022, então a lei, quando ela foi escrita em 2018, aqui foi posterior a ela, diz assim, ó, é assegurado nos termos da lei, e a lei é a LGPD, né, Lei 13.709 de 2018, é assegurado nos termos da lei o direito, então hoje é direito e garantia fundamental, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. O que significa isso, Silvia? Por padrão, a proteção de dados pessoais é no papel, e inclui também os meios digitais. Tem muita gente que acha que proteção de dados é só em sistemas, na internet, não é. Por padrão é no papel, tá bom? Então todos os papéis também estão protegidos. Antes de eu continuar falando da emenda constitucional número 115, que acrescentou o inciso 79 ao artigo 5º da Constituição Federal, eu preciso falar uma coisinha sobre
a validade, ou melhor, a abrangência sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que eu não lembro de ter falado isso nessa maratona, e isso é muito importante. Deixa eu tomar uma água. Olha só, gente, a maioria das leis, elas entram em vigor e a partir dali para frente é que elas estão em vigor. Ao contrário disso, a LGPD, ela tem efeito retroativo. Como assim, Silvia? Sim, existe o que se chama dentro da LGPD de banco de dados legado. O que é um banco de dados legado? Todo o tratamento de dados pessoais que foram feitos antes da entrada em vigor da lei, ou seja, antes de 18 de setembro de 2020, ou seja, todo o tratamento de dados pessoais que foram feitos até 17 de setembro de 2020 é considerado banco de dados legado e ele também está protegido. Por isso que a LGPD, ela retroage, tá? Ela retroage, é uma das poucas leis que retroagem. Por quê? Porque a proteção de dados, ela é muito importante. Hoje ela é até direito e garantia fundamental. Silvia, então se eu pegar uma empresa, eu tenho que ir lá para trás, sei lá, a empresa tem 100 anos, eu tenho que ir lá para trás, calma. Tem, mas não é agora. Como assim, Silvia? Quando você entra para fazer um processo de adequação à LGPD em uma empresa, foque no tratamento dos dados pessoais a partir de 18 de setembro de 2020, quando a LGPD entrou em vigor. O banco de dados legado, ele será objeto de regulamentação pela ANPD. Eu estive em uma reunião com a diretoria da ANPD, uma reunião online, com várias associações representativas de vários ramos de atuação. Nós estávamos ali representando 80% do PIB do Brasil. Eram muitas associações. Uma das associações eram associações dos hospitais. E eles trouxeram uma informação que eu não conhecia e o pessoal da NPD ficou tudo com o olho arregalado, meio, meu Deus, como a gente vai organizar isso? E esse representante dessa associação disse assim, nós queremos saber como que nós vamos tratar o banco de dados legado, porque os hospitais, eles têm, por obrigação legal ou regulatória, a obrigação de manter arquivados todos os prontuários médicos, que são dados sensíveis, todas as informações de todos os pacientes por 20 anos. Olha, gente. Aí ele falou assim, nós, por exemplo, do hospital que eu represento, nós temos um prédio com 20 andares. Olha isso, gente. Só com papéis de formulários e de prontuários médicos. Um prédio de 20 andares. Imagina você fazer a proteção desse banco de dados legado. Mapear isso tudo, gente, é um trabalho gigante. E aí a NPD falou assim, eu fiquei assustado com a informação, né? O diretor falando, eu fiquei assustado com essa informação, eu fico imaginando um prédio de 20 andares cheio de papel, como é que vai fazer essa proteção, mas calma, foca em 18 de setembro de 2020 para cá, porque nós vamos fazer uma regulamentação e esse banco de dados, ele vai ser adequado progressivamente. Então, você que vai fazer agora um processo de adequação, foca nos dados que são tratados de 18 de setembro de 2020, que já é coisa pra caramba, já são 3 anos de tratamento, né? Já é bastante coisa. E deixa o banco de dados legado, deixa avisado para a empresa que o banco de dados legado também será, em algum momento, protegido e tratado ali pelo processo de adequação, mas que nós temos que esperar a publicação da regulamentação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para saber como eles vão nos instruir a fazer essa proteção do banco de dados legado. Então entenda, banco de dados legado. Legado é herdado, né? Herdado ou tratado antes de 18 de setembro de 2020. Não mexe nele ainda. Vamos mexer de 18 de setembro de 2020 para cá. Fechado? Eu abri esse parênteses que era muito importante, que eu esqueci de falar sobre isso durante a maratona e vocês não podiam ficar sem essa informação. Agora, vamos voltar lá à Emenda Constitucional 115 e vamos voltar ao caput do artigo 10. Vamos lá.
Não, não é. É lá no artigo 7º, desculpa, no artigo 7º, inciso 9. Diz assim, ó: quando necessário para atender aos legítimos interesses do controlador ou terceiro, exceto nos casos em que prevaleçam direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais. Gente, quando eles colocaram o inciso 9º no artigo 7º, não existia a emenda constitucional 115, porque ela é de 2022. O que está dizendo esse texto? Que quando tem direito e garantia fundamental, que são os incisos do artigo 5º, não pode usar o legítimo interesse. É isso que diz aqui. Vamos ler de novo? Quando necessário para atender aos legítimos interesses do controlador ou de terceiro, exceto no caso em que prevaleçam direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam proteção de dados. Muito bem. Nesse momento, eles pensaram em quê? Direito à inviolabilidade da residência, inviolabilidade da correspondência, todos lá os 78 incisos que tinham naquele momento no artigo 5º da Constituição. Eles nunca imaginaram que proteção de dados como um todo seria direito e garantia fundamental. Ora, se agora proteção de dados pessoais é direito e garantia fundamental, é direito e liberdade fundamental, e eu não posso usar legítimo interesse quando tem direito e liberdade fundamental, o que aconteceu com legítimo interesse? Não dá mais para usar. Silvia, então esse inciso está revogado? Não, ele não está revogado. Por quê? Para revogar um inciso, eu teria que entrar com uma lei federal, né, uma outra lei federal que revogasse, reconhecesse essa informação e revogasse esse inciso, ou se entrasse com uma ação específica lá no STF, pedindo o reconhecimento do artigo 70, do inciso 79 do artigo 5º, que ele invalidaria o inciso 9 e aí sim ele seria retirado. Então, ele não é retirado porque ninguém fez isso através de um mandado de segurança, por exemplo, ninguém fez isso, teria 120 dias contados da inserção da emenda constitucional 115 na Constituição Federal. Eu desconheço alguém que tenha feito isso, então ele continua aí. Só que aluno da Silvia, que entende que existe agora a emenda 115, que sabe que existe a proteção de dados pessoais como direito e garantia fundamental e que o legítimo interesse não pode ser usado quando tem direito e garantia fundamental do artigo 5º, o que inviabilizaria, nossa, não saía, né? Inviabilizaria o uso do legítimo interesse por causa da emenda constitucional 115. Há uma outra corrente de profissionais que acham que uma coisa não tem nada com a outra, é a opinião deles. Eu leio o que está escrito na lei, eu não pego a opinião de pessoas. Eu leio o que está escrito na lei, eu aplico a hermenêutica jurídica, que é a interpretação da lei, e está provado aqui com o que está escrito na LGPD, que não dá mais para usar o legítimo interesse. Independente da gente já não conseguir usar antes da promulgação da emenda 115, eu já falava que não dava para usar o legítimo interesse, porque a gente não consegue atender a legítima expectativa de todos os titulares. Já não daria para usar. Agora, mais ainda. Então, mais uma hipótese para vocês ciscarem do mapa quando vocês forem fazer processo de adequação, tá? E aí, não é só isso, tá? Continua o artigo 10, ó. Parágrafo 1º do artigo 10. Quando o tratamento for baseado no legítimo interesse do controlador, somente os dados pessoais estritamente necessários para a finalidade pretendida poderão ser tratados. E aí, eles colocam todos os dados, até o que não precisa para aquela finalidade pretendida deles, que também estaria fora dos requisitos do artigo 10. Parágrafo 2º. O controlador deverá adotar medidas para garantir a transparência no tratamento dos dados baseados em seu legítimo interesse. Gente, eles põem legítimo interesse ali e não estão nem aí mais com o titular. Eles acham que o titular não tem que ser informado de nada. Olha isso. Não é verdade. Se eu for basear, se eu sou teimoso, ouvi o que a tia Silvinha falou e mesmo assim eu quero alegar o legítimo interesse, você tem que informar para o titular
tudo que é feito como dado dele, senão também não cumpre o parágrafo 2º do artigo 10. Parágrafo 3º. A autoridade nacional poderá solicitar ao controlador relatório de impacto à proteção de dados pessoais quando o tratamento tiver como fundamento o seu legítimo interesse. Gente, presta atenção aqui. Quando eu estou fazendo um processo de adequação, eu brinco que a gente tem um trabalho hercúleo. O que é um trabalho hercúleo? De Hércules, a gente tem que ser muito forte porque é muito trabalho, né? E aí, pensa, eu já tenho um trabalho monstro, uma volumetria de trabalho quase que insano, que nós, junto com o Comitê de Privacidade, a gente quase não consegue dar conta, porque, gente, se vocês acham que é um trabalho estático, a empresa é um organismo vivo, muda coisa o tempo todo. Quando você termina, você olha para trás, mudou tudo. Ui, como assim? Eu vou ter que readequar tudo? Vai ter que readequar, faz parte, tá? Por isso que o monitoramento ele é eterno, porque muda tudo o tempo todo no mundo, como já diria Lulu Santos, né? Tudo muda o tempo todo no mundo. É isso, né? Então muda tudo o tempo todo no mundo. E aí a política tem que mudar, a adequação tem que mudar. A gente tem que adequar os processos novos que foram criados. É sobre isso. Então, presta atenção. A autoridade nacional poderá. Quando tá a palavra poderá, quer dizer que ela pode fazer ou não. Mas o que nós vimos? Em 2 casos que nós temos a nota técnica da NPD atuante e houve a alegação de legítimo interesse, na saída ela já pediu o relatório de impacto ao tratamento de dados pessoais. Imagina, você já tem trabalho demais e você ainda tem que manter um relatório de impacto no gatilho, caso você tenha um processo de fiscalização da NPD, quer seja por denúncia, quer seja por fiscalização da própria NPD. As outras hipóteses de tratamento não tem que ter esse relatório, gente. Então você vai trazer mais trabalho para você mesmo. Faz sentido isso? Por isso que eu falo, além de você não conseguir cumprir todos os requisitos, além de ser contra o artigo 5º da Constituição, ou seja, contra a proteção de dados no artigo 5º, inciso 79 da Constituição Federal, então agora nem daria mais para usar, além de você não conseguir atender a legítima expectativa de todos os titulares, você ainda tem que deixar um relatório no gatilho, porque você vai ter 15 dias úteis para responder para a NPD, não é? Gente, é inviável. Por isso que eu falo, se você tem outras hipóteses que não precisa de nada disso, para que você vai ser o teimosão da vez e usar o legítimo interesse? Não é? Usa as outras hipóteses, sobra 8 ainda lá, tá? E aí não acaba aí não, tá? Se você acha que acabaram os seus problemas, nós vamos lá para o artigo 37. Olha o que diz o artigo 37. O controlador e operador devem manter registro das operações de tratamento, a gente chama isso de roupa, registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem quando baseado no legítimo interesse. É outro relatório. Então, eu tenho que fazer um relatório de impacto de risco no tratamento dos dados, que é o RIPD, e ainda tem que fazer o ROPA, o registro de operação de tratamento de dados. 2 relatórios que os outros não precisam fazer. Gente, de verdade, não faz sentido nenhum usar o legítimo interesse, tá? Então, por que não usar o legítimo interesse? Todos esses motivos. Agora, deixa eu só falar uma coisa para vocês muito importante. Quem aprende o GDPR e não aprende a LGPD, esse povo que faz essas certificações internacionais, eles aprendem a lei europeia. Eu canso de falar isso, né? Então, muito bem. Sabe o que eles ensinam? Que você tem que fazer o DPIA. O que é DPIA? DPIA. DPIA. Que seria o quê? Uma coisa que só tem lá no GDPR. E a galera põe o DPIA aqui, gente. Ou DPIA aqui no Brasil. Não tem DPIA na LGPD. Tá? Não existe esse documento na LGPD. Na LGPD se chama Relatório de Impacto ao Tratamento de Dados Pessoais, que é o RIPD. RIPD, Relatório de Impacto ao Tratamento de Dados Pessoais, tá? Então, não existe DPIA no
na LGPD, só lá no GDPR. Então, quando você vê esses professores aí que não sabem nada de LGPD, falando bases legais, falando de PIA, você já sabe que não, usando consentimento e legítimo interesse, você já sabe que eles não entendem nada de Lei Geral de Proteção de Dados e entendem tudo de GDPR. Lembrando, o GDPR, a LGPD não é cópia do GDPR, não tem nada a ver, ela se inspirou em alguns pontos dos princípios do GDPR, mas os textos são completamente diferentes. Tá bom? Fez sentido para vocês essa aula? Que legal, né? A gente aprenderam agora os motivos pelos quais não se deve usar o legítimo interesse. E aí eu vou voltar na história para quem eventualmente não ouviu, quando eu me encontrei com o Fabrício, que é o diretor lá da NPD, o responsável pela fiscalização. Ele é responsável pelos processos de fiscalização. Ele falou assim para mim: Silvia, eu concordo com você que não dá para usar o legítimo interesse. Eu vejo só uma hipótese que dá para usar o legítimo interesse: em câmeras de segurança privadas. Eu falei: é mesmo? E só que dado biométrico, quando ligado a uma pessoa natural, ele é um dado sensível. E no artigo 11 não tem hipótese de legítimo interesse. E ele ficou chocado e ele foi procurar na lei e não tinha. E ele falou: Silvia, então não existe hipótese que eu consigo enxergar para alegar o legítimo interesse. É sobre isso. Esse cara é o diretor da fiscalização, ele que vai fiscalizar a empresa que você vai adequar. Então, foge para as montanhas e não usa o legítimo interesse. Então, a gente vai lá, foge para as montanhas e não usa o consentimento. A mesma caneca, foge para as montanhas e não usa o legítimo interesse. Tá bom? Então, vocês entenderam bem por que não se deve usar o legítimo interesse? Muito bem. Gente, aqui nós finalizamos todas as hipóteses de tratamento de dados pessoais da LGPD. O artigo 7º inteiro, o artigo 11 inteiro, o artigo 14 inteiro e o artigo 33 inteiro. Legal demais. Esta segunda semana da maratona é mais pesada, é mais teórica e é prática também. Nós aprendemos também os 6 passos do processo de adequação à LGPD, mas não para por aí. Amanhã é a aula mais legal que a gente tem de toda a maratona. Nós vamos pegar tudo isso que a gente aprendeu desde o dia 13 até agora e nós vamos fazer uma adequação de um e-commerce na prática. E agora eu quero que você faça um print desta tela. Olha só, eu não vou fornecer esse material para você. Você vai fazer um print, porque é exatamente este caso que nós vamos fazer amanhã, domingo, ao vivo. Gente, ninguém faz ao vivo uma adequação como nós vamos fazer. E qual é essa empresa que nós vamos adequar? É um e-commerce. Por que e-commerce, Silvia? Porque o e-commerce, eu vou usar aqui a expressão do Bill Gates, né? No futuro, e na minha visão, na visão da Silvia, o futuro já chegou. No futuro, haverá 2 tipos de empresa: as que fazem negócios pela internet e as que não fazem. E a pandemia mostrou muito isso, né? 573 mil CNPJs fecharam suas portas porque não conseguiram ir para o digital, não conseguiram ir para a internet e faliram. Olha que triste. Então, o futuro é a internet. Então, em algum momento, você vai adequar um e-commerce. É quase que impossível você passar por essa vida de trabalhar com a LGPD sem adequar um e-commerce, por isso que eu escolhi. Então, tira print dessa tela e nós vamos, então, adequar um e-commerce onde nós possuímos 30 funcionários ou empregados registrados CLT e nós temos esses 13 departamentos. Devia ter posto 12 ou 14, né, gente? Errou. A Silvia errou, não gosto do número 13, mas foi. Então, vocês vão se atentar a esses departamentos, tá? Faz o print desta próxima tela também, olha aqui. Como você iniciaria o processo de adequação? Faz essa lição de casa que a gente vai fazer a correção do teu trabalho ao vivo amanhã às 18 horas, tá? Quais são, por onde você iniciaria ou como você iniciaria o processo de adequação? Quais departamentos você chamaria para formar o comitê de privacidade? Gente,
Presta atenção. Desses 13, ó, estão os 13 aqui. Aí tem gente que coloca assim, eu colocaria a contabilidade. Não tem departamento de contabilidade no nosso exemplo. Então, segue os 13 que eu coloquei aqui, tá bom? Não foge deles. Como que você colocaria, quem você escolheria, qual departamento? Lembrando que nós vamos escolher 5 pessoas para compor o nosso comitê de privacidade. Desses 13 departamentos que eu coloquei aqui, você vai escolher 5 que na tua cabeça faz sentido estar acompanhando você no processo de adequação, tá? Vamos lá. Você será o encarregado pelo tratamento de dados pessoais ou apenas o consultor no processo de adequação? Nomeie agora o encarregado ou DPO. Silvia, eu vou ter que fazer um termo de nomeação? Não, você vai só colocar onde estará, em qual instrumento estará essa nomeação, tá? Vamos lá. 4. Reúna os chefes de cada setor e reúna informações. Aqui seria o mapeamento dos dados, tá? O mapeamento dos processos. Óbvio que não tem como você fazer de uma empresa fictícia, mas esse daqui é um passo a passo já, tá? O tipo de produto vendido tem alguma regulamentação própria? E aqui a gente tem alguns produtos que têm regulamentação. Por exemplo, produtos farmacêuticos, tem várias regulamentações. Produtos para crianças, né? O Inmetro tem lá regulamentações que não pode ser menor de alguma coisa, porque senão a criança pode engolir, pode enfiar no nariz, pode enfiar na orelha. Então, tem alguns produtos, tem produtos que eles são tóxicos, e aí tem normas que ele precisa seguir. Enfim, tem um monte de coisa. E aí, nós, logicamente, no nosso e-commerce, nós não vamos colocar que seja um produto desses, mas eu coloquei para vocês saberem que vocês vão enfrentar algum tipo de empresa assim, tá? Mapeados os dados, qual hipótese de tratamento você dará aos seguintes dados? Gente, o que nós vamos fazer amanhã, então? Presta atenção, em responder o inciso 1, foca em responder o inciso 2 e foca em responder o inciso 6, ou seja, encontrar as hipóteses de tratamento dos dados de funcionários, dependentes, clientes que vêm pelo site, cliente que vem de campanha, enfim, todos esses daqui. Calma que ainda tem mais um, olha lá, termina no H. Tem compartilhamento ou transferência de dados internacionais? E aí você também tem que colocar. E aí tem todos os outros requisitos que a gente não vai focar. Amanhã nós não vamos fazer o 7, o 8, o 9 e o 10, tá? Até porque não dá. Faz print dessa tela também, por causa do item H. Então, eu vou voltar tudo, gente. Faz um print aqui da primeira tela, para você saber os 13 departamentos. Faz um print da segunda tela, para você saber que você tem que responder o inciso 1, o 2 e o 6. E faz um print da terceira tela, porque no item 6 ainda sobrou a letra H, e você tem aí um mapeamento de tudo que você precisa fazer em um processo de adequação. Se você olhar bem aquilo, você tem o que ali? Você tem os 6 passos. Você tem a conscientização, o mapeamento, o diagnóstico, o plano de ação, a implementação e o monitoramento. Legal, né? Gente, a aula de amanhã é a mais legal de todas. Vocês vão entender, quando vocês forem responder, vocês vão entender o nível de consciência, como vocês já estão se sentindo seguros e nem sabiam. Detalhe, ainda tem mais 7 aulas na semana que vem, onde a gente vai estudar responsabilidade civil na LGPD, governança, nós vamos estudar segurança, nós vamos estudar boas práticas, nós vamos estudar como criar autoridade, como criar a sua autoridade para você fazer essa transição de carreira, porque é muito fácil eu te ensinar tudo aqui e te jogar no mundo e falar, se vira aí, filhinho, igual eles fazem com a gente na faculdade, né, gente? A gente sai da faculdade e tipo, o que eu faço agora? Para onde eu vou? Né? A gente não sabe. Aqui não, até isso eu vou ajudar vocês. Como se posicionar no mundo corporativo, como se posicionar nas redes sociais, como fazer a sua autoridade ser reconhecida. Por isso que quando eu falo para você, segue as pessoas que eu estou repostando nos stories do Instagram, é para isso. E vai fazer sentido lá para vocês, tá? Eu vou ensinar vocês como se posicionarem como autoridade na LGPD. Legal? Gente,
Olha como é muito importante essa semana que vem. E também nós terminamos no domingo, dia 2 de abril, com o término da maratona. Eu sempre coloco o término do tratamento de dados pessoais. Sim, também tem hipóteses de tratamento, de término de tratamento. Muito legal, né? Quando eu paro de tratar o dado, como quando eu excluo esse dado, né, da minha base de dados, existem hipóteses ali também que a gente vai estudar, mas essas hipóteses são de término de tratamento, que é a última aula da maratona para a gente se despedir. Termina a maratona com o término do tratamento. Legal demais. E dando um spoiler já do que aconteceu, né? Ontem, que eu mostrei mais ou menos os módulos do curso, tudo como vai funcionar, amanhã, às 9 horas da manhã, estarão abertas as inscrições para o treinamento avançado de PO+. Aqui na maratona, a gente ensina para você o curso básico. Mas você acha mesmo que só com o curso básico você consegue entrar numa empresa e fazer adequação? Cadê as medidas de segurança? Cadê os templates para eu fazer os 39 documentos entregáveis? Cadê a prática do dia a dia? Eu preciso saber ISO, eu preciso ter maturidade de TI, eu preciso saber, eu preciso ter um framework, eu preciso ter uma ferramenta para eu poder fazer essa adequação. Isso tudo você tem lá no treinamento avançado. Além disso, nós temos técnicas avançadas de negociação. Isso é muito importante. Não adianta nada você saber tudo e ser um mau negociador e não conseguir fechar contratos e não conseguir monetizar o seu conhecimento, não é? E além disso, gente, os 10 primeiros vão ganhar o livro que eu lancei, né? Ontem lá no CNPPD, o Guia Prático, tá na minha frente, né? O Guia Prático para elaborar uma política de privacidade em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Este guia prático, gente, ele tem um QR Code no final com bônus, tá? Com muitos bônus. Você clica lá e vai abrir mais um mundo de informações. Então, não são só as páginas do livro, tem mais muitos bônus. Então, ali você tem templates, ali você tem mais informações, você tem a tabela de temporalidade que vocês ficaram com inveja que o pessoal de GPO mais tem, eu coloquei aqui também nos bônus. Você tem, ai meu Deus, ainda não estamos na fase de fazer uma política de privacidade, mas o empresário quer. Como eu faço? Eu ensino aqui também a você o que fazer antes, né, que a política possa estar pronta, porque o mapeamento ainda não ficou pronto. Isso tudo tem no livro. A primeira pessoa que comprar o curso avançado, o treinamento avançado de PO+, ela ganha, gente, esse livro custa R$ 147,42. Não fui eu que pus o preço, foi a editora, gente, 42 centavos é de lascar, né? Mas eles colocaram R$ 147,42 na versão impressa e ele, só quem for o primeiro, o número 1, o mais rápido de todos, o que estava lá esperando abrir o link, ele vai receber esse livro autografado, com uma dedicatória escrito por mim, autografado direto por Sedex na casa dele. E os outros 9, que os 10 primeiros vão ganhar o livro, eles vão ganhar a versão online, em forma de e-book, que vai ser enviado direto no e-mail de matrícula também para essa pessoa, com um detalhe. Essa versão online, ela custa 129 e alguns centavos, eu não lembro agora, que eles inventam os centavos deles lá, também é uma que você está ganhando de bônus. Além disso, os 20 primeiros vão ganhar mentoria individual comigo. O que é uma mentoria? A gente entra numa sala de Zoom, eu e você e eu, só nós dois. Então, eu brinquei, né? Vocês vão ter a tia Silvinha por 2 horas só para você tirar todas as suas dúvidas. Todos os bônus, eles são entregues no dia da sua diplomação. Então, no dia da sua diplomação, quando você já terminou o treinamento avançado de PO+, você já sabe tudo que você tem que aprender, aí sim eu vou entrar com você num Zoom. Por que não antes? Porque antes você vai ter dúvidas que vai ter tudo lá explicado no DPO+. Não faz sentido você perguntar coisas que você ainda não estudou. Então, quando você termina o curso, no dia da sua diplomação, se você foi os 20 primeiros, eu tenho tudo isso planilhado, eu vou falar para você, vamos agendar a sua mentoria?
E você pode escolher a data, você pode falar assim para mim: Silvia, eu estou em um processo de adequação e eu tenho muitas dúvidas, eu posso deixar essa mentoria mais para frente, porque eu acho que eu vou ter mais desafios lá na frente? Pode, não tem problema nenhum, tá? Você usa essas 2 horas comigo a hora que você quiser após a sua diplomação, tá bom? Não tem prazo para você exercer esse seu direito garantido de ter sido os 20 primeiros. Além disso, todo mundo que comprar no primeiro dia vai ganhar o curso de sanitização de dados. O que é sanitização de dados, Silvia? Como eu faço o descarte de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Então, como eu faço esse descarte em papel, esse descarte digital, esse descarte de hardwares ou de softwares? Como eu faço? Existe uma lei, a Lei 12.305 de 2010, que traz ali os requisitos. E essa aula ela tem 8 horas, metade dela o professor Davis que dá, metade sou eu que dou, porque eu já trabalhava com isso antes de trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente já trabalhava com descarte de resíduos, então a gente tem uma aula sobre isso, um curso sobre isso, e esse curso ele é dado para todas as pessoas que se matricularem no primeiro dia. Além disso, ainda tem R$ 1.000 de desconto no primeiro dia, tá? É muita coisa. Então, a aula de amanhã, ela é imperdível por esses dois aspectos. Nós vamos fazer, então, a adequação ao vivo aqui, corrigindo vocês. Vou tirar dúvidas também para vocês sobre o curso e já vamos divulgar as pessoas que eventualmente estiverem aqui na aula, vão falar, eu ganhei alguma coisa? E eu não posso divulgar o dado de quem ganhou, obviamente, mas se a pessoa perguntar, eu olho na planilha e falo, ó, você ganhou isso, isso e isso. Legal, né, gente? Aí você já vai estar na próxima turma do DPO+. Gente, o pessoal brinca assim, né, lá na NPD. O DPO mais parece uma seita, porque nós somos profissionais muito diferentes. Aí eu brinco assim, aceita que dói menos. Não basta ser DPO, tem que ser DPO mais. É um outro nível completamente diferente de profissional e vocês vão entender, tá? Então, o que ganha? O primeiro ganha um livro físico autografado, os outros 9 ganham um livro em formato de e-book. Todos que se matricularem no primeiro dia ganham o curso de sanitização e R$ 1.000 de desconto, e os 20 primeiros ganham uma mentoria de 2 horas individual exclusiva comigo para tirar dúvidas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Legal demais, né, gente? A aula termina aqui, eu me despeço de vocês, lembrando que já coloca agora no seu celular, a aula de domingo, ela é 18 horas, tá? Não começa às 7 da noite, começa às 6 da tarde. Então, coloca lá 18 horas para despertar o teu relógio, já faz aí o dever de casa, né? Então, vamos recapitular aqui, ó. O item 1, 2, 3 e 6, que nós vamos fazer amanhã com vocês, para que vocês possam se sentir seguros, e vocês vão ver como vocês já estão mais maduros do que vocês imaginam. Antes de ir embora dessa aula, deixa o like para tia Silvinha e também deixa uma nota aqui de 0 a 10, eu vou estar no chat aqui com vocês acompanhando tudo. Eu espero que essa semana, que foi bem pesada, tenha feito muito sentido. Eu dei o meu melhor aqui para vocês. Eu espero que vocês deem o melhor. E eu quero perguntar para você agora, quanto você está engajado com a mudança da sua carreira? Quanto você está engajado em fazer um curso técnico que tem... Ah, tem um detalhe que eu não falei. O nosso treinamento avançado de PO+, é o único do mercado que ele abrange o jurídico, a tecnologia da informação e a segurança da informação, que tem certificado reconhecido pelo MEC. É o único que é completo, que é reconhecido pelo MEC. Então, quando você faz os certificados internacionais, eles não têm reconhecimento pelo MEC. Ele vale lá no exterior. Aqui no Brasil não tem validade jurídica nenhuma. Dá uma certa autoridade? Até dá, para quem não conhece, para quem não sabe que eles ensinam mais o GDPR do que a LGPD. Para você que já sabe sobre isso, inclusive sempre tem alunos aqui que falam, nossa, eu estou fazendo pós-graduação e o que eu aprendi na maratona é mais do que a pós-graduação, porque não tem muitos profissionais no Brasil ainda aptos a entregarem a informação sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o nosso curso, ele passou por um pente fino
foram 6 meses de análise lá no MEC para que nós conseguíssemos essa chancela. Então, é um certificado emitido pela Faculdade de Brasília com reconhecimento do MEC. É o único do mercado. Então, tem um valor agregado que não tem preço, tá? Então, a gente se vê, então, amanhã, domingo, às 18 horas, eu vejo vocês lá e fiquem ligados, 9 horas da manhã, o link que eu vou mandar em todos, olha, presta atenção em mim, eu vou mandar em todos os grupos de WhatsApp. Deixa eu até ver uma coisa aqui, se eu lembrei de colocar o QR Code aqui. Coloquei, ó, gente, presta atenção em mim. Esse QR Code, ele te leva para os grupos de WhatsApp, para a comunidade. Se você nunca entrou na comunidade, você vai para a comunidade. Se você já participou de alguma maratona lá atrás, ele vai te levar para o grupo original. Tá? É um sistema inteligente, ele reconhece, nossa, essa pessoa já esteve lá no grupo 111, ele vai te mandar lá para o 111, tá? Então, não fique chateado, eu vou mandar o link com a abertura das inscrições a partir das 9 horas da manhã para todos os grupos e na comunidade também. Além disso, eu também vou mandar por e-mail, mas o e-mail ele demora o disparo, porque como são muitos e-mails, ele vai disparando por bloco. Então, quem esperar receber por e-mail, pode não pegar os 10 primeiros e não vai ganhar ali o livro, né, em formato, como fala, impresso ou em e-book, tá? Então, aproveita e faça a sua inscrição através desse QR Code que eu coloquei na tela, que você vai ser direcionado à comunidade ou se você já participou de outra maratona em algum grupo, porque lá vai receber todo mundo junto o link para se inscrever no treinamento avançado de PO+, e aproveitar o livro do Guia Prático de Elaboração da Política de Privacidade, o curso de sanitização, a mentoria, desconto de R$1.000, ufa, acho que agora eu acabei. Coloca no seu celular, a gente se vê. Então, coloca o seu celular para despertar às 9 da manhã para você não perder o link. Fica de olho que ele tá. Se você clicar, eventualmente encontrar o link perdido por aí, está desabilitado. Esse curso não está aberto a inscrição. Vai abrir amanhã às 9 horas da manhã. Fechado! Então, eu vejo vocês amanhã. A partir das 9 da manhã, eu vou estar de plantão no WhatsApp, se vocês precisarem tirar alguma dúvida antes de fazerem a compra, ou se der alguma coisa errada no cartão de vocês, qualquer coisa do gênero, pode me procurar que eu respondo para vocês na mesma hora. Eu e a minha equipe respondemos para você na mesma hora pelo WhatsApp a partir das 9 horas da manhã, tá bom? A gente se vê então às 18 horas. Faça a lição de casa, você vai se surpreender como você já está maduro, já está seguro para adequar para fazer um processo de adequação à LGPD de qualquer empresa, de qualquer porte. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau!